Eu tenho uma memória viva de tudo. É impressionante eu lembrar. Os 3 primeiros anos que eu morei em São José, eu morei numa chácara, porque a casa do CTA ficou muito pequena para a família. Nós éramos, na época, 10 irmãos, depois meus pais ainda tiveram mais 2, um total de 12, então não cabia na casa do CTA. Né? Então a gente acabou mudando, a partir de 59, eu tinha 4 anos de idade, nós fomos para São Paulo porque os meus irmãos mais velhos não tinham mais escola para estudar em São José. Então minha mãe optou por morar em São Paulo. Mas meu pai continuou no ITA, obviamente, que minha mãe sempre dizia que o ITA era o filho principal do meu pai. Então durante esses anos todos, de 59 a 65, além de ser uma vivência de infância, era uma vivência de fins de semana e férias. Veja que todas essas lembranças são lembranças de, no máximo, 10 anos de idade. Né? Às vezes, o Brigadeiro Montenegro, que era o idealizador do ITA, cedia uma casa vizinha à casa que a gente ficava para poder caber a família inteira. Então, os filhos mais velhos ficavam numa casa e meus pais com os filhos pequenos ficavam na outra vizinha. E aí isso gerou uma coisa que chamava Guerra Fria, que a gente chamava, que era a briga dos meninos que ficavam com meus pais com as meninas, que eram as mais velhas, que ficavam na casa vizinha. A ideia do CTA, né, que foi pensada pelo Brigadeiro Montenegro e alguns professores, como sendo a melhor escola do país, lançando o Brasil na tecnologia da aviação e aeroespacial, e foi muito difícil criar o ITA para conseguir convencer os responsáveis pelo MEC de que a escola poderia ter perfeitamente professores que não fossem doutores. O que interessava ao ITA era pegar os professores mais experientes e mais envolvidos com a tecnologia. Meu pai era um físico muito metódico, bem caipira, assim, né, de São Paulo, e estava diante de um grande arquiteto, um grande artista carioca, né? Então tinha quase esse choque de cultura, mas que era muito interessante. E aí houve um encontro, depois que as casas já estavam prontas. Aí o meu pai foi levado junto com o Oscar para verificar a casa. Tanto no H19 quanto no H17 que a gente ficava, existia o acesso aos dormitórios na parte superior completamente aberto para o grande vão da sala, que era lindíssimo. E havia apenas um corrimão. Então era um corrimão linear, assim, muito leve, muito bonito, tubular, que descia a escada. Era uma peça só. E aí meu pai comentou que aquilo era um pouco perigoso, podia cair uma criança. E aí o Oscar ficou muito bravo e falou assim, criança se educa, né? Criança se educa. Aí meu pai pensou, se ele tivesse 11 filhos, 12 filhos, né, ele talvez pensasse de uma forma diferente. Antes disso, meu pai comentou que se tivesse visitas na sala, seria muito desagradável, estando no dormitório, querendo ir para o banheiro, porque tinha apenas um banheiro na parte superior, teria que passar pelo corredor superior, todo mundo vendo do quarto até o banheiro. E aí o Oscar teve uma ideia de fazer uma gelosia inteira, né, do chão até o teto, que isolava, né, enfim, o dormitório da sala. Né. Ele fez isso muito a contragosto, né? Ele fez um pouco irritado. Mas o que levou a fazer foi, uma criança caiu, não aconteceu nada, mas caiu de um andar para o outro. Comentando a respeito desse corredor que abria para a sala, era você se deparar na parte superior com um enorme pé direito, dando unidade para a casa inteira. Então eu me lembrava que de manhã cedo, eu acordava cedo, às vezes eu olhava para baixo e via o meu avô comendo banana amassada com leite de magnésio. Mas era muito engraçada essa cena, né? O meu avô sentado
na cabeceira, minha avó servindo, meu avô do lado da cozinha, que a cozinha tinha uma porta de ligação com a grande vão da sala de estar, com a escada subindo. E a outra coisa que eu me lembro profundamente é que existiam sancas de iluminação indireta, né, que funcionavam com iluminação fluorescente e que dava uma iluminação tênue e gradual até chegar ao teto à noite, e o teto sempre ficava muito escuro, então ampliava aquele espaço, dava uma sensação de pé direito mais suave, mais leve, um pé direito variável, e ele termina num janelão enorme que te dá aquela profundidade de visão, de horizonte. A minha mãe implicava muito com o projeto, embora inegavelmente ela adorasse. Era da questão da casa geminada, do dormitório de casal, normalmente se geminar com o dormitório do casal da casa vizinha. Uma coisa absolutamente normal, né, de casas espelhadas. E ela comentava que o som passava, né, de uma casa para outra, que ela sabia todas as vezes que o casal comparecia. Ela falava essa expressão, o casal compareceu hoje. Que ela só geminava na parte superior. Na parte inferior, que tinha um espaço grande, que seria, entre aspas, a área de pilotis, tinha meia casa, né? A outra metade era um jardim que você passava para o fundo. O H19 eu achava mais encantador a entrada dele. Primeiro porque você entrava numa varanda que de uma casa para outra ampliava a questão não só da varanda, mas ampliava também a ideia de você poder se relacionar de uma forma um pouco discreta com o seu vizinho, mas sempre permitindo aquele espaço se ampliar. Então, no H19, você tem uma parede que divide um vizinho e outro, total, divide a varanda também, mas um dos vizinhos do lado permite ampliar a varanda e ter essa varanda contínua, né? Que permitia você se integrar com o seu vizinho e conviver com o seu vizinho de maneira boa ou ruim, mas era uma forma de relacionamento. Outra coisa que eu me lembro perfeitamente e isso se repete em quase todas as habitações lá do CTA, eram as janelas dos dormitórios. As janelas eram muito amplas, do peitoril para cima, era uma janela que ia muito alta, porque a configuração do edifício era inclinada. E como todos eram perfeitamente orientados para o norte, então isso gerava uma insolação muito bonita, muito interessante. Durante o dia ele ficava todo iluminado, mesmo com as venezianas fechadas. Então aquela luz que entrava durante o começo da tarde era muito agradável, e todas as residências, os Hs, eles tinham uma rua na frente com um jardim grande na frente, né? Para mim era grande, né? Um gramado assim, uma coisa assim quase que americana, né? Nenhum limite, nem de cerquinha, nem de nada entre uma casa e outra. Então os jardins eram contínuos, né? Em frente do H inteiro. Então tinha a rua que você chegava de carro, a rua normal, que chegavam as visitas, etc. E você parava o carro, né, debaixo dessa cobertura. Na parte dos fundos tinha uma rua muito estreitinha, que era a rua de serviços, que era a rua onde parava o caminhão de gás, de lixo, recolhia o lixo, ou qualquer serviço que era feito de manutenção das casas, o acesso era por essa parte dos fundos. Mas, curiosamente, entre um H e outro, tinha uma praça gigantesca, que era um espaço gigantesco, né, olhando da sala para a rua de acesso normal, você tinha esse imenso jardim e lá do outro lado você tinha a rua de serviço, que desaparecia. Então, pela distância, a rua de serviço não incomodava ninguém. Essa imensa praça, ela era tão grande,
que eu nunca me esqueço. Um dia que nós estávamos jogando futebol e de repente vem um avião e ele dá um rasante muito próximo da gente. Nós saímos correndo e aí o avião deu a volta e pousou atrás do H-17. E ele pousou de fato. E saíram um professor e um assistente dele que saiu dali. Ele pousou ali porque ele já tinha sido proibido de voar pelas loucuras dele. Ele pegou um aviãozinho dos Estados Unidos e veio descendo. E aí proibiram dele atravessar a Cordilheira dos Andes com aquele avião. Ele disse que não tinha medo e fugiu, conseguiu fugir. Aí quando ele foi descer, a polícia estava lá esperando ele para pegar. Aí não teve dúvida, resolveu descer, olhou o lugar melhor no campo de futebol e conseguiu. O convívio no CTA era muito bom e tinha particularmente uma coisa excelente que eram ciclovias em todas as ruas. Tinham ciclovias separadas não só por guia, canteiro, plantas, árvores. Eu andava criança no CTA de bicicleta, tudo pequenininho, 4, 5, 6 anos de idade. A gente andava sem o menor medo, a gente ia para todos os lugares, né, no CTA, sempre protegido. A gente ia no que a gente chamava de quadra, que era onde tinham as quadras esportivas, a gente ia para a Lagoa da Cocta, que chamava, né, onde tinham as oficinas e laboratórios de ensaios, etc. A gente... enfim, era realmente uma vida muito feliz para mim. Eu acho que, em termos espaciais, era muito legal, porque todos nós éramos iguais em termos de status, vamos chamar assim, né? Apesar de ter uma hierarquia de valores, porque o H-17 era o melhor H, né? Depois vinha a residência dos professores com menor família, que era o H-19, que também tinham as mesmas características do H-17, um pouco menor. Obviamente que todo mundo assim, compartilhando essa ideia e essa escola profundamente pensada num Brasil que logo em seguida foi arrasado. O meu pai foi tirado com metralhadora da casa dele, porque ele se negou a sair. Ele disse que recebeu as chaves do Brigadeiro Montenegro e era nas mãos do Brigadeiro Montenegro que ele ia devolver as chaves da casa, né? Então, quer dizer, meu pai se deprimiu como se tivesse realmente perdido um filho. E ele disse que a solução para o Brasil era a educação, e era a educação que ele ia se dedicar. O CTA não era a cidade de fato, né? Ele tinha um pequeno comércio, uma padaria, um pequeno comércio, mas muito inferior às possibilidades que tinha a cidade, né? Tanto é que, para você fazer qualquer serviço sem ser o essencial, você tinha que ir para a cidade. Com uma cidade que era ainda muito pequena. O ITA tinha normalmente o essencial. E tinha também, eu acho, uma vontade de sair do ITA, né? Isso eu me lembro que a gente adorava sair e ir para São José. A gente falava, vamos para São José, vamos lá para a cidade, né? Um dos passeios que meu pai levava a gente era da estação de trem, ver o trem, a Litorina. A Litorina era um único vagão, era um trem rapidíssimo que fazia São Paulo-Rio. Então a gente ia ver a Litorina passar, era o programa, e tomar chicabão. Entendeu? Então esse era o programa maravilhoso de domingo. Então tinha essa coisa de viver uma diversidade na cidade. Eu me lembro muito bem de viver essa diversidade que no CTA era quase uma uniformidade, né? Os prédios iguais e tudo com o mesmo tipo de arquitetura e era muito legal, muito legal, mas o legal era o contraste.